Bom, eu vou pegar a letra da música. A gente já fez uma vez o satsang da música, de uma música, né? A música Mantra, né? Que o Sérgio tinha indicado, do Nando Reis, né? Música do Nando Reis, letra do Arnaldo Antunes, né? E aí surgiu essa ideia também da gente fazer a investigar mais profundamente essa música aí, Nuvem Passageira, que é da década de 70, né? E que fez muito sucesso, a música mesmo tem um ritmo bem interessante, né? Uma música envolvente, tem também um som assim meio de vento, a música bem bacana mesmo, né? E tá trazendo uma mensagem muito legal. Então, não sei se todos conhecem essa música, né? Todos aqui conhecem. Então, eu vou dar uma lida aqui rapidamente para a gente situar, né? A letra da música. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira e com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito. E a namorada analisada por sobre o divã. Depois vem esse refrão, né? Por isso, agora, o que eu quero é dançar na chuva. Não quero nem saber de me fazer ou de me matar. Eu vou deixar em dia a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. O que está trazendo, né? O que essa música traz para vocês em termos de sentimento, né? Marcou uma época, para quem viveu essa época, né? A gente tem a lembrança, né, dessa música. E é uma música muito leve, né? Ela traz uma coisa de leveza, né? Então, você conhecia essa música, Vitor? Era a música de uma novela, Isso, parecia. uma Isso. novela, exatamente. Então, gente, o que chama atenção é ele está chamando atenção, né, na música para a impermanência. Ele está se definindo como uma nuvem, né? Mas o que chamou atenção e o que eu queria trazer para a gente hoje é essa frase aqui: não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Então veja, uh, existe aí uma intenção, uma tendência na gente de mesmo sabendo de toda a impermanência, né, que a vida corre contra o tempo, como ele está falando, a gente tem uma tendência de querer permanecer. Então, o que é essa história de escrever meu nome numa pedra? Né? O que existe de mais aparentemente, né, mais sólido, mais estável? É a pedra. Né? Então, o que a gente está dizendo, está vendo,
é que você quer escrever seu nome nela. A gente tem uma intenção de que o nosso nome permaneça. E nós fazemos isso, né, nos túmulos, né, nas lápides. Nós escrevemos os nomes das pessoas que morreram na pedra, para a gente não esquecer da pessoa, né? Mas aí ele fala, não adianta escrever o nome numa pedra, porque toda pedra um dia se transformará em pó, né? O nome vai ser apagado. Mas existe a intenção de escrever o nome, tanto que é familiar para a gente, né? Às vezes você vai a algum lugar, você quer marcar aquele lugar com uma foto, né? Hoje, né, mais do que nunca, a gente vê aí a facilidade da tecnologia. Então, a gente está tirando sempre fotos. E isso é escrever o nome, que é tentar escrever o nome, né? Fora do tempo. Tentar permanecer, tentar se fixar, né? Gente, todos estão ouvindo aí, tá todo mundo. Vocês que entraram agora, a Shakti, a Tati, né? Dá um toque aí para a gente ver se está todo mundo aí. Márcia também, beleza? Tá aqui. Beleza, Márcia. Então, gente, Tranquilo, Maurício. Tati, tá aí? Tô. Tá? Então, olha, então a música em si, né, tem vários aspectos que a gente pode abordar, né? E se alguém quiser também levantar um outro aspecto, legal. Mas eu estou trazendo esse aspecto aí dessa tendência, desse interesse nosso de marcar um território, né? Aquela pedra onde eu escrevo o meu nome, né? Ela fica uma marca da minha individualidade, da marca da minha pessoa, né? Então a gente quer ser lembrado, né? Seja através da construção de pirâmides, da construção de túmulos, né? Seja através da tentativa, né, que o Sérgio trouxe, da criogenia, né, vai congelar os corpos mortos para que algum dia, se surgir uma cura para aquela doença, trazer de volta essa pessoa, né? Então, existe uma preocupação nesse sentido, uma preocupação de controlar a vida, né? E aí essa música traz como que você vai controlar uma nuvem que passa, né? Uma nuvem que com o vento se vai. Então é uma imagem bonita, poética, mas ao mesmo tempo é uma imagem que traz muito a sensação do fluxo das coisas, né? Como as coisas, a própria música, né? Ela tem as notas, ela se desenvolve ao longo de um tempo, então ela é um fluxo, ela é algo que transcorre, né? O nosso dia transcorre de uma forma assim bem líquida, né? Ou até mais que líquida, de uma forma é como se fosse algo que evapora, né? Quando a gente coloca álcool assim sobre as coisas, o álcool já em contato com o ar evapora, né? Então é volátil, né? Também é ebulição que a Tati está trazendo. A água em ebulição ela sai do líquido e evapora, então é algo muito volátil que vai se autoconsumindo também, né? Tem essa imagem. E isso não é uma coisa que nos agrada, né? A gente fica querendo permanecer, marcar o território, escrever o nome na pedra. Então vamos analisar essa necessidade. A gente tem esse tipo de necessidade, inclusive de se auto-identificar. Eu sou consciência, não sou o corpo, não sou a mente.
sou uma alma imortal, sou um espírito imortal, né? Sou Atman, ou sou a consciência pura, ou sou. Então, e a própria música está trazendo isso. Eu sou nuvem passageira. Então, ele está, inclusive, projetando a ideia de um eu na nuvem, né? Apesar de ser algo assim mais real, porque a nuvem está passando com o vento, né? Ou o castelo de areia na praia também que está se desfazendo com as ondas, existe ali também subliminarmente, subliminarmente, falei certo, a intenção de ser, né, alguma coisa diferente das outras, diferente da realidade. Assim é uma percepção, né, do si mesmo, uma percepção autocentrada. Eu sou algo, mesmo que seja algo que esteja passando, como essa nuvem, mas ela existe por algum tempo, né? Então, essa ideia que a música traz também, ela traz, eu existo por algum tempo, né? E essa existência, mesmo que transitória, ela ainda é um nome na pedra. Ela ainda é uma tentativa de permanecer, mesmo que seja através de uma nuvem, né? Então, a gente está indo mais profundamente, olhando mais profundamente, a gente vê. Mesmo que eu passe, eu quero deixar uma marca. Ainda tem essa intenção, né, de deixar uma marca. E o que essa intenção sutil aí, oculta, ela provoca? Ela provoca sofrimento. Porque essa intenção, ela vai contra a estrutura da existência, né? Entende? Mas ela surgiu nesse ser humano, né? Surgiu na gente. Surgiu de uma forma biológica. Nós temos, como os outros animais, né? Nós não nos colocamos como animais. Nós não nos consideramos animais. Mas nós somos animais. Então, um passo também é nos olhar como animais, porque todo animal pertence à natureza. E nós não nos reconhecendo como animais, parece que a gente não pertence à natureza. A gente pertence a uma outra situação, a uma outra realidade. Então, você vê o comportamento dos animais, o comportamento do ser humano, como um símio, né? Um primata, que desenvolveu aí, seja pela condição biológica, né, de evolução, toda essa condição, todo esse recurso, mas não conseguiu transpor a sua natureza de animal. Porque esse corpo, né, o corpo de todos nós, pertence à natureza. Foi gerado pela natureza, biologicamente, né? Nós não somos um ET, né? Nós não somos extraterrestres que caíram aqui, né? Surgiu do nada, né? Ou veio de um outro lugar. Somos seres que surgiram na natureza do planeta Terra. E nós temos esse instinto de os mamíferos, né? Outros animais também, né? Mas você vê mais nos mamíferos o instinto de marcar território. Então, qual é hoje o nosso território? Qual é o seu território hoje?
nosso território hoje, ele foi diminuindo, né? Foi diminuindo. Então, como você se vê nessa cultura, nessa sociedade, né? Onde você se localiza? Qual é o seu território? A gente, como animal, a gente desenvolveu isso biologicamente. E aí a gente está restrito a um território. Aonde é seu território? O que ele quer escrever na pedra? O que a pessoa quer escrever na pedra? A música está dizendo, né? Não adianta escrever seu nome numa pedra. Então, o nosso território está delimitado na ideia de nós mesmos, na ideia de um eu. O nome e a ideia de si mesmo constitui o seu território. O nome é um desdobramento da ideia de si mesmo, uma indicação da ideia de si mesmo. O corpo também, uma indicação da ideia de si mesmo. Mas o corpo não é gerado pela nossa vontade. O corpo pertence à natureza, assim como os corpos de todos os outros animais, de todas as outras plantas. Né? Tudo que há sobre a Terra pertence à natureza. Então, esse território se chama eu. Toda vez que você fala eu, você está invocando o seu próprio território. Eu sou nuvem passageira. Eu sou um castelo de areia na beira do mar, né? Que se desmancha nas ondas. Mas ali tem uma ideia de algo que é. Uma nuvem, um castelo, isso permanece por um tempo, né? Perdura por um tempo. Mas a nossa sensação é de que esse território do eu, ele sempre foi o mesmo. Ele sempre foi o mesmo. O que muda parece que é exterior. Tudo que mudou na sua vida até hoje foi exterior. A sensação que você é alguém, a sensação desse si mesmo é a mesma desde sempre. Isso a gente pode constatar. Isso não é afetado por aquilo que muda, né? Só que a gente não sabe definir o que é isso, porque isso não é um objeto. Isso é um estado de ser. Há um estado em que algo é. E aí, por falta de outra palavra, a gente nomeia de eu. Seja lá o que isso queira dizer. Né? Um indivíduo, um corpo, uma alma, uma consciência. A gente fica em busca de definições, né? Mas realmente essa natureza desse estado, ela é subjetiva. Ela não pode ser encontrada, ela não pode ser apontada, né? Ela é real porque ela é uma experiência direta, ela acontece. Quando eu falo isso, olha, durante toda a sua vida, você tem uma sensação que existe. E que isso que existe é você. E aí você chama isso de eu. E aí você nomeia isso, né? As pessoas nomeiam, seus pais deram esses nomes, né? Victor, Felipe, Tatiane, Vera, esse som, Sérgio, né? Maria,
são sons. São recursos sonoros, vocalizados, que em última instância não querem dizer nada. Não são vocês, né? Não é, o nome não é você, né? E aí, até a gente olhando a música, né? A letra da música tem essa coisa, não adianta escrever meu nome numa pedra. Porque, inclusive, aquele nome você acha que é seu. Então, aí você cria esse vínculo com esse som. Você projeta isso que você tem a sensação que é um estado de existência, você está projetando em algo objetivo, que é um nome. E esse nome você chama de meu. Meu nome. Meu nome. Minha casa. Meu amigo. Minha mãe. Meu pai. Meu carro. Minhas coisas. Então, olha a origem desse meu, né? O que é esse meu? Tudo que pertence a esse eu. O meu é tudo pertence a um eu. Mas o que é esse eu? Uma sensação, um estado de que há algo que existe. E que esse que existe é um si mesmo, né? É algo centrado. A existência está convertida em mim. E por isso eu posso me apropriar de coisas, de objetos. E isso é uma ilusão. Não há uma forma concreta desse eu totalmente subjetivo possuir coisas. As coisas existem. Ponto. Elas não são sua, elas não são do outro. Isso é uma ideia. É uma ideia de que nós possuímos coisas, né? A natureza, ela é indiferente a essa situação, a esse pensamento. Eu possuo coisas. Né? Eu possuo uma casa na montanha. Aí vem uma tromba d'água e derruba a casa, a montanha, tudo. A natureza não pensou assim, eu vou derrubar aquela casa lá que eu não gosto daquela pessoa. Né? Não, aquilo acontece. O tsunami acontece. Não tem ali um sentimento, uma emoção. Então, a natureza ela é indiferente. Os corpos surgem de uma forma totalmente absurda, né? Absurda. A reprodução de todos os corpos é uma coisa absurda. Se quiser pensar em milagre, em mágica, em magia, você fala, o que é a magia? É o nascimento. Alguém nascer é um milagre. Totalmente incompreensível, né? Indescritível. Nasceu. A partir do momento que nasce, a gente começa a criar histórias e conceitos sobre aquele corpo. Este é meu filho. Ele é filho de quem? Dos corpos que foram produzidos pela natureza. Natureza biológica terrestre. Mas aí você põe o nome de... Aí você põe um nome, você escolhe um nome, um som, e você designa aquele corpo com aquele som, e aí você torna mais seu ainda. E aí você vai ter um sobrenome que é seu, que é uma marca sua, e você vai colocar esse carimbo em cima daquele corpo, e aí ele fica 2, 3 vezes seu, confirmando família, confirmando
confirmando, confirmando. Bom, é uma forma de organização, né? Mas é uma forma de marcar território. E aí a gente vai possuindo coisas, possuindo nomes, e depois deixa o nome numa pedra depois que morre. Na pedra da sepultura. Está lá o nome. Mas a pedra vai se transformar em pó, né? Ou seja, não adianta. Então a música está dizendo, não adianta. Se escrever um nome na pedra, ele vai ficar para sempre. Aí a música vem e fala, não, não adianta. Essa pedra vai se transformar em pó. Essa pedra não vai durar para sempre. Porque não é do jeito que você está pensando que é. As coisas não são assim. Então, o que o Buda traz, né? Ele traz, veja as coisas como elas são. Isso é uma decepção. Ver as coisas como elas são é uma decepção, muitas vezes. E muitas vezes a pessoa não vai querer ver essas coisas, não vai querer admitir isso, né? Mas é bom ir criando uma brecha para que isso vá, vá entrando de alguma forma na gente, porque a gente vai suspeitando que é assim, né? A própria natureza nos mostra isso. É indiferente. Se o ser humano, de repente, acontecesse alguma coisa, parasse de produzir tudo que produz, em pouco tempo as florestas tomariam conta das cidades e, ao longo de muitos anos, não haveria mais resquício da civilização. Mas a gente não pensa assim. A gente quer deixar a nossa marca. Que também é algo penoso, né? Isso nos traz sofrimento. Porque, no fundo, a gente sabe que não consegue. A gente sabe que, mesmo sabendo que a pedra vai se transformar em pó, eu quero colocar meu nome lá. Existe uma intenção. Né? E essa intenção é que a gente tem que observar. No fundo, o que é isso? É medo de deixar de existir. É um medo básico de deixar de existir. Né? Eu existo. Hoje aqui eu estou vendo, a gente existe. Mas a gente pode vir a não existir. Então eu quero, de alguma forma, me agarrar às coisas. Não estou dizendo que após a morte não possa haver algum tipo de manifestação, mas a gente começa a alimentar essa possibilidade, né? E a gente se prende a esse tipo de sofrimento. O processo de erosão que os ventos fazem nas pedras não é carregado de uma intenção, mas acontece exatamente. Exatamente, Tati. Tudo é assim. Né? A Terra está girando, está criando dia e noite. Acontece, não é essa intenção, nós que colocamos. É nós que dividimos o dia, né, e a noite em horas. Nós que inventamos o relógio. O relógio não existe na natureza. O tempo, da forma que a gente concebe, não existe na natureza. Não existe dia de semana, não existe ano. Né? A natureza é indiferente a essas invenções de contagem de tempo. Para um ser livre, o dia e a noite transcorrem sem nomes. Para um ser livre, não há segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não há dias de semana, não há minutos. Mas em nós não há um mesmo processo natural que ocorre sem essa intenção definida. Bom, surgiu isso também, né, Tati,
da própria natureza, né? Nós somos parte dessa natureza. Assim como a natureza, em algum momento, criou os dinossauros, né? Com todo aquele tamanho e aquela aparência, a natureza cria esses seres que imaginam as coisas, que criam as coisas diferente da forma natural, né? Que criam cidades, criam carros, criam espaçonaves, criam aviões que vão a outros planetas. Mas isso, em termos de tempo, é quase nada, né? É que a gente fica tão seduzido, a gente fica tão fascinado por tudo que nós fazemos, e que, de repente, a gente acha que nós somos algo diferente da própria natureza. Então, é uma auto-hipnose. A gente começa a um auto-engano. Isso no budismo é chamado auto-engano mesmo, né? Nós estamos nos enganando porque nós não estamos vendo as coisas como elas são. Exemplo que você trouxe, né, Tati? O corpo respira, o coração bate, né? Existe alguma intenção, né, nesse processo? Você falou aí de marcar as árvores e tal. Tudo bem, é parte desse apaixonamento, né? É parte daquela tendência de querer fixar essa paixão, né? Os casais apaixonados marcam árvores com as suas iniciais, faz um coraçãozinho e tal. Está expressando que elas não querem que termine aquilo, né? Nossa, que gostoso, nossa, como esse sentimento é bom, né? Então, aqui na própria música fala isso. A própria música está falando isso da questão dos casais, né? A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Ou seja, o beijo acaba. Esse sentimento, essa paixão também acaba. A árvore onde eles vão colocar o coraçãozinho vai cair em algum momento, né? Então, também vai sumir, né? Então, as coisas são assim. Só que a gente começa também a exagerar, a querer ir para um lado. Então, nada tem valor, então a gente está ferrado mesmo, né? Está dizendo que a chamada termina em 15 minutos. Ainda temos 15 minutos. Então, a gente também não ver as coisas como elas são, como o Buda propõe, não é também dizer que tudo está ferrado, que a vida não vale nada. Porque aí a gente está também fazendo uma avaliação, fazendo uma interpretação, né, de algo que não existe. Não é nem dessa forma, nem de outra. Ela simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Simplesmente é da forma que acontece. Então, não é se apegar a esse tipo de medo. O medo de não existir, né? Eu quero sempre existir, da mesma forma. Mas isso aí que a gente vê que não muda, que é totalmente subjetivo, a gente não sabe localizar, não é um objeto, isso que você chama de eu, que é esse território, que você às vezes sente que é o corpo, às vezes sente que é alguma coisa que é sua, às vezes sente que é uma forma de se expressar, né? Eu mando em tal coisa, as pessoas me obedecem, né? A pessoa que quer exercer o poder, por exemplo, ela quer fazer o quê? Ela quer marcar esse território em cima das outras pessoas. Ela quer existir acima dos outros. Ela quer existir fazendo as pessoas se
dobrarem os joelhos perante ela, né? Então, a maior sensação de existência plena, nesse sentido mundano aí, é a exercer o poder absoluto, né? Você vê os faraós lá, exercendo o poder absoluto, fazem as pirâmides. Ou seja, vou ser lembrado pela eternidade. Jamais serei esquecido. Né? Então, é essa sensação de sempre existir. Irmão, quer falar alguma coisa, Sérgio? Deixa eu habilitar aqui. Estou ouvindo. Sabe, Maurício, eu chego à conclusão que é muito difícil e a gente conseguir esse estágio de estar sempre sentindo isso que você acabou de falar, que a gente é passageiro. Mas por que eu estou achando? A gente é bombardeado diariamente de um monte de situações que você vislumbra isso. Você tem até ferramentas para trabalhar isso. Mas a nossa vida, nesse momento aqui, na sociedade, você não pode, de repente, você depende de um monte de outras pessoas, você começa até a ficar meio chato, mas ou você deixa de participar, né? Você não vai deixar. Um filho, por exemplo, você vai acabar se envolvendo com os problemas que tem ali. Você tem a ferramenta depois para sentir que aquilo lá é mais uma experiência que você está vivendo só nesse momento aqui, mas, de qualquer forma, é difícil, porque eu entendo até que pode ser que tenha pessoas que estão me ouvindo e não estão entendendo direito. Eu acho que cada um vai estar num estágio e, de repente, a gente pode estar imaginando que o que a gente está buscando aqui é uma ferramenta de plenitude, estar sempre em paz. Isso não vai acontecer. É até pouco tempo. Vamos ver se dá para a gente, de repente, voltar de novo. A nossa condição, né? Nós sofremos. Essa condição que o Buda trouxe, a vida é insatisfatória. A vida humana, a condição humana é insatisfatória. Porque sempre nós estamos nos envolvendo com essas situações. E como não se envolver, né? Você está trazendo, né, Sérgio? Como eu dou graças até aos meus problemas hoje em dia. Mas isso demorou, custou. Apesar de, que nem eu escrevi outro dia, não requer nem prática, nem habilidade, né? Mas foi preciso ir lá no fundo para, de repente, perceber essa situação. Não é mesmo uma assim, negação, né, Sérgio? Também não é aquela coisa, eu vou negar que as coisas, que meu filho está com problema, vou negar que eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tristeza. Não é isso. Né? Não é. As coisas vão acontecer. Né? Hoje eu trouxe também uma historinha que pode ilustrar muito bem isso. Acho que vocês conhecem, não sei se... que é uma história budista, né? Que uma pessoa está andando numa floresta e vem um tigre. Aí a pessoa vê o tigre e foge do tigre. Então veja que aí é uma coisa natural. Se você vê um tigre na sua frente, você vai fugir, não vai ficar ali se entregando para o tigre. Né? Vou parar aqui, o tigre que vai me devorar. Não vai acontecer isso. É que eu acho que mais ou menos você estava falando, né? As coisas acontecem do jeito que acontecem. É natural que eu tenha que fugir de um tigre, que eu queira fugir de um tigre. Eu não cheguei num estágio onde eu vou flutuar ou entregar o meu corpo sem maiores problemas para o tigre devorar, ok? Então, vamos fugir do tigre. Vamos fugir. Aí, fugindo do tigre, a pessoa vai e chega numa beira de um abismo. Aí ela vai
e vê que tem um galho ali no abismo, ela pula no abismo e consegue segurar naquele galho, né, naquele arbusto que está ali. E aí ela vai tentar descer ou fazer alguma coisa, ela olha para baixo, tem outro tigre ali embaixo. E ela está nessa situação desesperada, né? De repente ela olha naquele arbusto e ela vê que é um morango silvestre. E aí ela olha aquele morango silvestre, vai ali, colhe o morango, coloca na boca, sente o gosto. O morango estava muito doce, né? Conta a história que aconteceu, que era uma coisa maravilhosa, e ele exclama: que delícia! Que delícia! Então, acho que isso aí resume toda a nossa condição, né? Toda a nossa condição humana. Nós não estamos totalmente livres das situações que nos geram sofrimentos intensos, mas também que nós possamos, mesmo dentro dessa situação, desse tipo de situação, enxergar esse morango que está ali. E você vai ali e pode estar no alcance da sua mão e ir colhendo o morango e comendo o morango. Então, a vida também te oferece isso. Não é só o tigre. Ela oferece um momento que você também pode saborear e sentir e dizer que delícia, né? E transbordar, se transbordar ali, viver ali com toda a intensidade, isso que foi oferecido. Né? Então, vamos olhar para todos os lados possíveis, para todos os aspectos, e não vamos deixar de enxergar essas oportunidades que a vida traz também. A experiência de viver inclui todo essa possibilidade, né? A possibilidade de todas as experiências que podem ser carregadas de preenchimento, de significância, né? Que é fora desse porão escuro, de repente dizer que a vida é só sofrimento. A gente pode transformar isso. Eu vivi isso. Né? Eu posso depois ter caído ali na boca do tigre, mas eu vivi isso. Então é esse paradoxo, né? A vida é esse paradoxo. E o nosso desafio é encontrar um equilíbrio onde a gente possa ter a sensibilidade de enxergar essas oportunidades. E são oportunidades simples e diretas. Simples e diretas. Né? Vou ali colher o morango, não é algo absurdo, não é uma coisa assim que caiu, um milagre, uma coisa sobrenatural. Nota, não é nada sobrenatural, é algo muito natural. Mas naquele momento os tigres desaparecem e só fica o morango. E só fica o gosto, né? O sabor, o desfrute. Então, essa história aponta para isso, para essa possibilidade. A possibilidade de você viver uma vida mais plena, independente de qualquer tipo de estado especial, de iluminação ou de conhecimento, de intelecto, nada. Aquilo já é uma oferta, né? Aquilo é algo ao alcance da mão, né? Essa história também traz essa metáfora, né? Tá algo que está ao seu alcance. É possível, né? Assim que é definido. Beleza, meus queridos? Eu não sei o tempo aí, como é que tá.
Não sei 4 se... minutos. Quanto, Marco? 4? 4 minutos. 3 agora. 3 Então, minutos. olha, bem, essa é a mensagem, né? Que na verdade eu queria trazer para vocês, para a gente. Se vocês quiserem fazer mais, a gente entrar numa perguntas, respostas ou aprofundar mais alguma coisa, fica a critério de vocês ou a gente encerra por aqui, né? Maurício, Pode.